Olá, meninas, a paz. Vamos a mais um Momento Mulher. Na primeira semana nós falamos sobre o nosso inimigo, né? O inimigo que nós, mulheres, temos em comum. Depois nós falamos sobre os inimigos que se escondem dentro da nossa casa para atrapalhar o andamento, o crescimento, a paz, a alegria da nossa família. E hoje nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. O tópico que a pastora me deu para compartilhar é a respeito de família, e de repente as irmãs devem pensar, mas ela só fala pessoalmente de nós como mulheres, mas isso é porque nós somos o esteio da família, né? Nós mulheres somos a coluna da família. O homem é o cabeça, mas cabeça sem coluna não para de pé, né? Então, na verdade, quando nós estamos bem, tudo dentro da nossa casa flui bem. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com as armadilhas, né, do inimigo contra as nossas vidas, como foi falado nos 2 primeiros vídeos, e também é muito importante a gente saber lidar com as nossas emoções para que as coisas dentro da nossa casa fluam bem. Eu quero usar aqui como exemplo Ana. Ana, a gente vê que no início da história dela, ela era uma mulher frustrada, né, pelo fato dela não ter filho e conviver com alguém que tinha filhos, que era Penina e que provocava ela, que mexia com as emoções de Ana. E por conta disso, Ana não conseguia ser feliz. Eu imagino que Ana nem produzia o que ela podia produzir dentro de casa ou na vida a dois com o esposo dela, porque as emoções dela viviam abalada, né, pelo fato dela se preocupar em não ter um filho. E muitas vezes as nossas emoções ficam abaladas porque a gente fica preocupada exatamente com isso, com as coisas que nós não temos. Nós deixamos de produzir tudo que nós podemos produzir porque nós vivemos presos a isso. Então, nós precisamos buscar no Senhor o contentamento, né, das coisas. Nós precisamos nos lembrar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que nós servimos a um Deus que realiza milagres, que muda a história, amém? Em todas as situações, nós temos que apoiar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Ele é quem supre todas as nossas necessidades e todas, são todas, amém? Depois a gente vê lá a parte em que Ana sobe ao templo, né? Ana sobe ao templo, ela já subia há muitos anos, mas uma vez ela sobe diferente. Uma vez Ana sobe decidida a mudar o rumo da história dela diante de Deus. Ela sobe pensando em orar de forma diferente. E ali, até o profeta Eli, que antes nunca tinha dado atenção para Ana, vê Ana de forma diferente. E ali ele vai confrontar Ana, falando que ela estava embriagada. Então ali a gente vê como quando a gente decide ser madura, né? A gente decide enfrentar os nossos problemas, a gente decide enfrentar as situações da vida, as dificuldades da vida. Quando a gente decide que a gente não vai mais viver de cabeça baixa, até as pessoas percebem. E se as pessoas de fora percebem, imagine as pessoas de dentro de casa. Às vezes a gente fica buscando tanto posicionamento da parte das pessoas, mas nós mesmos não, a gente não se posiciona a respeito das situações. E como servas de Deus, nós precisamos ter posicionamento dentro da nossa casa. Posicionamento a respeito das coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Posicionamento em aconselhar, em chamar atenção, se for o caso. Posicionamento para dar um abraço, para ter uma palavra de conselho, para ter uma palavra de sabedoria que venha da parte de Deus. Nós temos que ter posicionamento. E a Liana, quando ela se posicionou de uma forma diferente, ele foi confrontar ela.
E eu vejo quando ele foi confrontar ela, não que ele queria bater de frente com ela, mas ali eu vejo Deus indo até a Ana e falando: Olha, agora eu tô te vendo. Amém? E depois a gente vê quando nasce Samuel. Ana mudou de uma forma que no próximo ano que ela tinha que subir ao monte, ela fala: Eu não vou. Pode ir, Eucana, no tempo certo, eu vou levar Samuel. Então, olha como uma mulher que tem o controle sobre as emoções, ela consegue tomar atitudes que muitas vezes antes ela tinha medo. Ana tinha medo de ser mãe. Ali na frente a gente vê Ana dizendo que ela vai entregar o filho ao Senhor, porque foi essa oração que ela fez quando ele foi até ela. Ela disse que o entregaria. E ela fala ali para Eucana, depois de Samuel já nascido: Eu vou entregar. Então, olha aqui como quando a gente tem o controle sobre as nossas emoções, a gente consegue tomar atitudes, a gente consegue se levantar no Senhor. Amém? E aí as outras coisas que nos incomodava já passa a não nos incomodar mais. Penina já não incomodava mais Ana. O fato de Penina ter filhos e Ana não ter já não incomodava mais Ana, porque Ana encontrou no Senhor equilíbrio emocional. Amém? Quando nós encontramos no Senhor equilíbrio emocional para resolver as nossas questões e as questões que estão à nossa volta, as coisas já não nos abatem mais. Então, quando nós temos equilíbrio emocional, as coisas dentro da nossa casa começam a funcionar da forma que elas precisam funcionar. Amém? Eucana também vivia infeliz com Ana. Tanto que no texto ele fala: Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então ali ele vê que ele convivia com uma mulher descontente. Ele convivia com uma mulher reclamona. Amém? Que vivia triste, deprimida. Mas depois Eucana viu Ana dizendo: Eu vou levar, eu vou levar. Então, olha como a atitude de Ana diante do equilíbrio emocional mudou toda a atmosfera de dentro da casa dela. Então, nós precisamos buscar no Senhor ter equilíbrio emocional. Eu não sei o que cada uma das irmãs pode estar passando, se triste, se angustiada, se deprimida diante dessa pandemia que tem deixado a gente no confinamento dentro de casa. Existe um ditado que fala que mente vazia é a oficina do diabo, né? E ele realmente aproveita de quando nós estamos com a nossa mente infrutífera para atacar a gente. Então, Ana era assim, ela vivia dentro de casa com a mente infrutífera, ela não tinha nem mesmo uma criança para cuidar. Aliás, ela tinha os filhos de Penina, dos quais ela podia cuidar, mas ela vivia preocupada com aquilo que ela não tinha. Então, nós temos que ocupar nossa mente, busque ao Senhor na palavra, ouça pregações, amém? Busque aquilo que vai frutificar na sua vida e que vai te ajudar a entender o propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, nós podemos até ficar paradas, mas não paralisadas. Parada é temporário, paralisada não. Amém? Então, busque no Senhor ter o equilíbrio das suas emoções. Lembre-se que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Busque no Senhor o equilíbrio para as suas emoções. E aí você vai, assim como Ana, ter o controle das coisas dentro da sua casa e o controle sobre a sua família. Não o controle como quem manda, mas o controle como quem sabe o que quer, como quem sabe o que tem que fazer e na hora que tem que fazer. Amém?